Olá, pessoal. Hoje nós veremos a definição de plano oscilador e de plano normal. Plano normal é plano oscilador de uma curva. Então, o plano normal é aquele gerado pelo vetor normal e pelo vetor binormal. Lembre que o vetor normal é ortogonal ao vetor tangente. O binormal também. Então, o plano normal, ele é o plano com todos os vetores que são ortogonais ao vetor tangente. Ok? O plano oscilador é o plano gerado pelo vetor tangente e pelo vetor normal. Pelo vetor tangente e pelo vetor normal. E aí, o plano oscilador, ele tenta conter a curva, em certo sentido. Sendo mais preciso, ele é o plano que está mais próximo de conter um pedaço da curva próximo ao ponto que você está analisando, né? Está olhando esse ponto aqui, que é a origem do normal, tangente e binormal. E aí, o plano que está mais perto de conter aquela curva naquele ponto é o plano oscilador. E aí, se a curva for plana, o plano oscilador vai ser exatamente o plano que contém a curva, ok? Bom, a definição é essa, coisa bem simples. Agora, vamos fazer uns exercícios, um exemplo, na verdade, isso aqui eu vou deixar. Vamos fazer um exemplo de como determinar um plano oscilador e um plano normal. Nosso exemplo vai ser o seguinte: determine as equações do plano normal e do plano oscilador da hélice circular. Plano normal. Primeiro, como é que nós conseguimos determinar um plano? Nós precisamos de um vetor normal a esse plano, que é qualquer vetor ortogonal ao plano, e nós precisamos de um vetor, de um elemento do plano, um ponto do plano. Ok? Agora, uma pergunta é: me diz um vetor que seja normal ao plano normal. Ou seja, um vetor que seja ortogonal a todo vetor no plano normal. Como nós vimos, o plano normal é definido como sendo um plano que é ortogonal ao vetor tangente. Então, para você encontrar o vetor normal do plano normal, é só calcular o vetor tangente. Mas o vetor tangente, T grande, né? O vetor tangente, T grande, é igual a R' sobre a norma de R'. A norma de R' é um escalar. Isso implica que o R' é um múltiplo do tangente. Se ele é um múltiplo do tangente, ele tem que ser também normal ao plano. Então, um vetor que é normal ao plano é simplesmente o R'. Vamos colocar R'. R' de t igual a menos seno de t, cosseno de t, 1, é normal, é vetor normal do plano normal. Ao plano normal, talvez? Ao plano normal. Ele é normal ao plano normal. Então, determinamos um vetor normal para o plano. Agora a gente precisa de um ponto do plano. Bom, se a gente quer o plano passando por esse ponto, então esse ponto tem que pertencer ao plano. Assim, qual é a fórmula da equação do plano? Vai ser o plano é o conjunto dos pontos x, y, z, tais que x menos o x0, que no caso quem está olhando é zero, multiplicado pelo vetor normal, que vai ser menos seno de t. Ah, gente, espera aí, deixa eu dar um passo para trás. Bom, como a gente quer o vetor normal nesse plano, nesse ponto, perdão, outra coisa que a gente tem que observar é quem é o parâmetro nesse ponto, né? Como eu costumo dizer, essa curva denuncia o parâmetro, porque ela tem o t aqui. Assim sendo, quando a gente quer olhar o vetor normal
nesse ponto aqui, o vetor normal ao plano normal, tá? Que é o vetor tangente. Nesse ponto, ele vai ser o R' do π por 2. Agora sim. R' do π por 2 vai ser seno de π por 2 1, né? Então fica menos 1. O cosseno 0, 1. Agora sim. Essa equação aqui que eu estava querendo usar, ela é a equação de um vetor normal geral, de um ponto genérico. Mas queremos um ponto específico, né? Que é o ponto do parâmetro π por 2. Ok, agora sim, a gente pode terminar a equação do plano. A equação do plano é x menos x0, nosso x0 é 0, nosso x0 é 0, multiplicado pelo primeira entrada do vetor normal aí, vetor normal ao plano normal, tá? Que é o vetor tangente nesse caso. Menos 1, mais 0 multiplicado por y menos 1, que é o y0 aqui, mais esse cara aqui, que é 1, multiplicado por z menos o z0 é π por 2. Isso tudo igual a 0. Essa é a equação do plano normal. Do plano normal, isso mesmo. Beleza. Agora, nós queremos a equação do plano oscilador. E aí, como é que a gente calcula a equação do plano oscilador? Para calcular a equação do plano oscilador, nós vamos precisar de um vetor que seja normal ao plano oscilador. Como o plano oscilador é determinado pelo vetor tangente e pelo vetor normal, o vetor normal do plano oscilador é o binormal. Vai ser normal. Então, o nosso exercício inicial vai ser calcular o vetor binormal. Eu vou colocar aqui a fórmula final do vetor binormal, porque nós já fizemos essa conta em aulas passadas, tá? Então, o vetor binormal dessa curva, como nós vimos em outra aula, é 1 sobre raiz de 2 multiplicado por seno de t menos cosseno de t, 1. Esse é o vetor binormal num ponto genérico, mas, novamente, nós queremos no ponto 0, 1, π por 2. Ou seja, o parâmetro denunciado ali é o π por 2, então, queremos o binormal nesse parâmetro. Vai ser igual a seno de π por 2 é 1, né? Então, vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2. Esse é o vetor binormal no ponto 0, 1 raiz de 2 é 1, 0 raiz de 2. Vamos lá. Ah, 0, 1 π por 2. 0, 1 π por 2. E aí, para concluir, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Queremos encontrar a equação do plano, temos o vetor normal ao plano, nesse caso é o binormal. Cuidado para não confundirem, tá? Vetor normal da curva, vetor normal a um plano. Aqui nós queremos vetor normal a um plano, que vai ser o binormal nesse caso. E aí, esse vetor, junto com o ponto, determina o plano. E como é que a gente faz? A mesma coisa. Vai ser... Vou reescrever o plano, o ponto aqui. Era o P, 0, 1, π por 2. E aí vai ser... Qual é a equação do plano? Com esse vetor normal e com esse ponto. Vai ser x menos 0, multiplicado por primeira entrada, 1 sobre raiz de 2. Fazer o contrário, né? Você pegar a entrada aqui e multiplicar pelo... Vai ser 0 multiplicado por y menos 1. E aqui vai ser mais 1 sobre raiz de 2 multiplicado por z menos π por 2. Igual a 0. E aí, nós obtemos a equação do plano normal ao plano oscilador.
Beleza? O vetor que é normal ao plano oscilador é o vetor binormal. Bom, espero que esteja clara a demonstração e até o próximo vídeo.